Nesse vídeo eu vou explicar a rotina de pedido de compras no nosso 360. Primeiramente, aqui a gente vai em painel de controle, WhatsApp. Então vai ser necessário conectar com o WhatsApp para que você consiga fazer o envio das mensagens para o fornecedor. E não somente isso. Então aqui vem uma observação muito importante. A gente sugere que a empresa tenha um WhatsApp para utilizar aqui no 360 como um todo, porque qualquer rotina que tiver uso do WhatsApp posteriormente vai utilizar esse número que estiver conectado. Não tem como ter várias conexões, vai ser uma conexão só. Então, o WhatsApp que estiver logado aqui, ele vai enviar todas as mensagens que um dia a gente tiver aqui disponível no 360. Aqui, então, eu já estou conectada, tá? Coloquei o meu WhatsApp aqui, ele mostra aquela tela normal de conexão do WhatsApp, né? WhatsApp Web. Para ir em rotinas de pedido, na rotina de pedido de compra, a gente vai clicar aqui nessa maletinha, rotinas, pedido de compra. Vai abrir aqui a tela da nossa rotina de pedidos de compra. Essa tela aqui inicial da rotina, ela funciona, a questão dos filtros, assim como na parte dos relatórios. Por padrão, ela vai trazer do mês atual. Então aqui, hoje é dia 1º de agosto, né, que eu tô gravando esse vídeo, ele traz então do dia 1º ao dia 1º, mas a gente pode alterar, tá? Então por padrão vai vir do mês atual. Vou colocar aqui, por exemplo, do começo de julho até 1º de agosto. E também, por padrão, vai pegar o status do pedido aqui, aberto e pendente. A gente pode pegar também todos, só os finalizados, só os pendentes, assim como a gente filtra lá na rotina 5002 no sistema. Tem outros filtros aqui também, mas os principais que eu queria falar são esses que vêm por padrão, né? E aí, uma vez que eu altero, eu clico aqui em pesquisar para recarregar os meus pedidos de compra baseado no filtro que eu fiz. Esses cards aqui nessa parte da tela, eles vão obedecer àquele filtro que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, no período de 1º de julho até 1º de agosto, que foi o que eu coloquei, e todos os pedidos. Então, ele traz a quantidade, né, o valor total dos pedidos, os que estão bloqueados, os liberados, se tem algum pendente, atrasado e cancelado. Então, ele trouxe aqui para mim, listou, eu tenho 5 pedidos em aberto e 1 pedido cancelado. Então, vem aqui o status e tem essa questão aqui do cadeadinho. O cadeado, esse cadeado aberto é um pedido que está liberado e o cadeado fechado é um pedido que está bloqueado. Para a gente criar um pedido novo, a gente vai clicar aqui nesse botão, de novo. Essa primeira parte da tela aqui é a parte de filtro, que a gente pode colocar a filial, pode informar ou não aqui fornecedor, marca e produto, não é obrigatório. Os obrigatórios são esses que tem o asterisco vermelho. E importante já salientar também que no caso de necessidade aqui, esse botãozinho de mais em fornecedor, marca e produto, a gente faz o cadastro de novos fornecedores, marcas e produtos durante o momento que a gente está fazendo aqui o pedido de compra. Então aqui, por exemplo, se eu clicar, ele vai abrir a parte de cadastro de adicionar cliente, né, para adicionar o fornecedor. Uma vez que eu salvo ou que eu cancelo, ele volta lá para a parte que eu estava do pedido de compra. Ele não fica lá no cadastro, não. Mesma coisa para marca e para produto, tá? E outra coisa, para que esse mais apareça, o usuário tem que estar com as permissões liberadas. Então, tanto a rotina, né, de pedido de compra, quanto as rotinas de cadastro de fornecedor, marca e produto precisam estar liberadas aqui para o usuário, para ele conseguir fazer essa função. Então, aqui a gente vai preencher o tempo de reposição, prazo de entrega, a gente pode alterar aqui, ele traz um valor preenchido, mas a gente pode alterar. Estoque mínimo, que se considera transferências ou não, e a quantidade mínima sugerida. Então, eu vou colocar aqui a quantidade mínima sugerida de 1, para mostrar todos os produtos que eu tiver uma sugestão acima de 0. Posso também colocar, não, eu quero só os produtos que eu preciso de quantidade sugerida acima de 10, acima de 100, enfim, de acordo com a minha necessidade aqui. Mas, para que apareça só os pedidos que eu tenho quantidade sugerida acima de 0, eu vou colocar aqui 1. E
tem que estar marcado aqui o ver sugestão de compra. Esse botão, para ser desmarcado, ele pode ser usado, por exemplo, quando tem alguma consulta muito demorada, que você queira pular e vai direto para a parte de montar o pedido. Você não precisa da sugestão, você desmarca aqui. Mas aqui agora eu vou deixar marcado para a gente verificar. Ele traz o período também padrão aqui, né, de 90 dias. Também pode ser alterado. E aí eu vou clicar agora em continuar. Então ele trouxe aqui para mim os pedidos que eu tenho com aquela quantidade mínima acima de 1, né? Trouxe os pedidos aqui que eu vou precisar dar uma atenção para eles. Então ele trouxe aqui a minha quantidade sugerida e nesse meu campo de quantidade que eu vou preencher, eu posso colocar qualquer valor. Eu não preciso utilizar a quantidade sugerida. Eu posso pôr o que eu quiser. Então esses campos aqui que estão com esse quadrinho são os que eu vou preencher para poder fazer o meu pedido. Eu tenho a possibilidade de selecionar todos. Então se eu seleciono por aqui, eu seleciono todos os itens que estão na minha página, mas no caso de ter mais de uma página aqui, né, de produtos para serem sugeridos, que se eu quiser marcar todos, eu vou ter que clicar nos 3 pontinhos e selecionar todos. Essa seleção aqui é só de todos que estão na página. Eu não vou conseguir mostrar agora que eu só tenho 8 itens. Mas isso aqui funciona para todas as páginas aqui do 360, funcionam dessa maneira. Então eu marquei todos aqui. Posso desmarcar o que eu não quero fazer o pedido. E se eu marquei, eu posso usar aqui a quantidade sugerida nos itens que eu selecionei. Então ele vai preencher na minha quantidade de acordo com o que está na sugestão. Mesma coisa para usar valor de última entrada dos itens selecionados. Então ele puxa esse valor da última entrada e depois eu posso editar também se eu quiser, mas ele traz de acordo com o que você marcou aqui, que você selecionou. Quantidade zerada aqui, ele não vai inserir esse item no pedido, tá? E aqui, então nessa parte é só quantidade, valor entrar que a gente vai preencher. O resto dos dados aqui era qual fornecedor e a data de última venda que eu tenho desses itens. Então aqui eu vou clicar em continuar. Ele vai montar para mim o pedido de acordo com o que eu selecionei lá. Mais uma observação, eu vou voltar aqui na sugestão. Tem outro detalhe. Se eu não quiser preencher utilizando essas quantidades aqui sugeridas, né, e valor de última entrada, eu posso ir apertando o Tab, ele vai alternando entre os campos. Então eu altero aqui, por exemplo, valor unitário 8,40, aqui eu quero pedir 4, aqui eu altero o valor, enfim, vou apertando o Tab, ele vai alternando entre os campos. Tinha esquecido de falar isso nessa parte. Agora sim eu vou continuar. Nesse local aqui, informações do pedido, eu ponho a filial, o fornecedor, que eu vou fazer o pedido. Aqui eu vou fazer no meu fornecedor Fernando. Preencho o plano de pagamento. A data de emissão, ele puxa por padrão a data e hora que está atual. Previsão de entrega aqui, eu clico no calendário ou preencho manualmente, né? Então eu quero a previsão de entrega no dia 6. A cobrança aqui eu posso selecionar. Então a cobrança boleto bancário. E certo. Agora que eu preenchi informações do pedido, eu posso clicar aqui para recolher esse campo e abrir o de informações adicionais. Isso aqui é para facilitar a visualização da página, tá? Eles podem ficar todos abertos, mas para melhorar a visualização, principalmente para quem está utilizando um notebook, né? Não está utilizando um monitor igual eu estou utilizando aqui, fica muito pequeno. Então é bom clicar aqui para poder recolher e expandir esses campos. Então aqui em informações adicionais a gente pode colocar os dados, né, igual lá na 5002 mesmo, de número de negociação, tipo de frete, enfim. E também observação. Isso tudo aqui das informações adicionais, elas são opcionais, tá? Não são obrigatórias. E recolhendo aqui vai trazer então agora os itens para mim na tela, né? Já estava aparecendo, mas fica melhor para verificar aqui, recolhendo os dois.
Então, aqui nessa parte eu consigo preencher, além de quantidade de valor unitário, os outros dados dos meus produtos. Então, aqui nesses campos que estão com a casinha, né, eu consigo colocar o percentual de desconto, outras despesas, percentual de CMS, IPI, frete, etc, né? CFOP, igual a gente faz lá na 5002 mesmo. Aqui a gente pode ir preenchendo, colocando observação nos itens, enfim. Tudo aqui pode ser utilizado rolando a tela para o lado. Aqui embaixo ele vai trazer os totais, então o total de outras despesas eu não preenchi nada, então tá zerado, total de impostos, frete, de desconto e o total do meu pedido aqui, o valor total dele. Bem, aqui ele trouxe para mim o que eu selecionei lá na sugestão, mas eu preciso fazer o meu pedido com outro produto que não está aqui. Então eu clico nesse mais aqui, ó, no cantinho, para poder adicionar um produto novo. E aqui eu posso ir selecionando, à medida que eu clico, ele é adicionado ao pedido. Se eu clicar novamente, ele é removido, né? Isso sim, ele é selecionado, ainda não foi adicionado não, eu tenho que clicar em selecionar aqui para poder confirmar. Mas eu posso ir clicando aqui, posso fazer uma busca aqui em algum pedido, algum produto, né? Então aqui, por exemplo, selecionei, posso filtrar também por código, e aqui a gente pode também deixar mais específico a minha busca, né, o filtro. Então, coloquei aqui os itens, vou selecionar, ele inseriu aqueles 3 itens aqui no meu pedido, e aí agora eu preciso também colocar a quantidade e o valor unitário, né. Então aqui, por exemplo, aqui a gente vai dando tab, ele vai vindo para as outras também, tá? Ele não vai lá para baixo só no valor unitário e quantidade, não. À medida que eu aperto o tab, ele vai para os outros campos, porque tem mais campos para serem preenchidos. E caso eu tenha inserido algum item que eu me arrependi, eu posso vir aqui no menos e deletar ele do pedido também. Ele atualizou também o meu total. E aí, outra coisa aqui, nessa engrenagemzinha, a gente pode ocultar algumas colunas, né? Então a gente oculta a coluna ou fixa uma coluna. Então aqui a gente pode buscar também. Então, por exemplo, eu busco, eu dou Enter, ele aparece aqui o que tem relacionado ao texto que eu coloquei, né? Ele fica amarelo. Então, data de última entrada eu quero fixar, quantidade entregue, enfim, eu posso clicar por aqui para poder fixar uma coluna ou ocultar, para facilitar melhor a nossa visualização aqui, não ficar muito poluída a tela, né? E à medida que a gente chega no campo que a gente fixou, ó, data de última entrada, ela fica fixa e vai rolando para o lado. Outra coisa também que a gente tem aqui muito interessante é que a gente clica em cima do item, ele abre esses dados mais detalhados do produto. Então, aqui a gente consegue ver várias informações dele e pode também ir preenchendo por aqui. A observação do produto, o preço, quantidade, a gente pode editar por aqui em vez de editar aqui fora. Então, vendo os outros dados, né, de estoque, impostos, a gente consegue ter uma análise aqui na hora de fazer o meu produto, o meu pedido. Essa parte de quantidade vendida nos últimos 12 meses, giro dos últimos 12 meses e compras dos últimos 12 meses, quando a gente clicar em ver mais, ele abre aqui esse gráfico. Esse gráfico vai trazer em todos os anos que eu tenho dados, né? Então, mês a mês, quanto que foi de, aqui no caso, quantidade vendida em cada mês, o giro dos meses, né, das vendas e as compras também nos últimos meses.
Na tela somente mostra nos últimos 12 meses. Quando clica em ver mais, traz de todos os momentos que eu tenho dado aqui, então eu tenho dado desde 2023, ele traz todos aqui. Bem, vou fechar aqui agora. Vou clicar em salvar pedido de compra. Pedido realizado com sucesso. Ele abre aqui a parte de impressão. Então aqui mostra os dados, né, da minha empresa compradora, qual que é o meu fornecedor, e também vai trazer aqui os itens do pedido. Eu posso colocar aqui a minha orientação como retrato ou como paisagem para imprimir. Então, na hora que eu clicar aqui para imprimir, ele vai abrir, né, de acordo com o que eu coloquei. E tem também compartilhar via WhatsApp. O WhatsApp já conectado aqui vai fazer o envio aqui. Essa questão de enviar para o WhatsApp, no campo lá da rotina de cadastro do fornecedor, no campo chamado celular, é o que vai ser utilizado para compartilhar pelo WhatsApp. Então, precisa estar preenchido no campo de celular, não no de telefone, tá, pessoal? Então, aqui eu vou finalizar. Voltei para minha tela inicial. Ele reorganizou os filtros aqui somente para o filtro desse mês. Então, eu vou deixar. E o meu pedido está aqui. O meu pedido aqui, eu posso clicar nesses 3 pontinhos, editar o meu pedido, clonar, imprimir, liberar e excluir. Então, aqui ele está bloqueado. Agora ele está liberado, mudou o status dele. Posso também bloquear novamente. Então, por aqui, nesse botão de ação. É importante dizer também que esse excluir, ele não vai excluir totalmente o pedido. Ele vai cancelar o pedido. Então, aqueles pedidos que ficam aqui como cancelados são esses que a gente vem aqui e clica em excluir. Essa é a parte de pedido de compra que eu queria explicar. A parte de cotações eu vou explicar em outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito grande. Então, eu vou dividir em 2 vídeos para poder ficar melhor para vocês.